Aleluia. Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor Jeová e anda nos seus caminhos. E dizendo diretamente para eles, para este homem, porque comerás o fruto do trabalho das tuas mãos, feliz serás e prosperarás. Esse texto aqui é muito importante, porque ele trata de algo muito importante para nossas vidas. Quero que vocês observassem aqui comigo, porque ele diz assim: porque comerás do fruto do trabalho das tuas mãos e prosperarás. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Teme ao Senhor. Temer ao Senhor não é somente dizer para Deus: Deus, eu tenho medo de ti, eu faço as tuas coisas, eu obedeço a tua palavra, né? E embora isso faça parte da obediência à palavra, mas temer ao Senhor tem um princípio. Tem um princípio. E também ele em si, além de ter um princípio, ele é um princípio. Um princípio. Porque é um princípio de sabedoria. Temer ao Senhor é também um princípio de sabedoria. Então ele diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. No livro de Jó, no capítulo 1, há um testemunho a respeito de Jó, muito importante, que nós precisamos colocar aqui dentro desta palavra pastoral. Capítulo 1 de Jó. Versículo 1 diz assim: havia na terra de Uz um homem chamado Jó, que quer dizer sempre voltado para Deus. Jó quer dizer isso, sempre na direção de Deus. Homem íntegro, reto e temente a Deus, e que se desviava do mal. Um grande amigo meu, hoje ele já não pensa dessa forma, escreveu um livro antigo dele e disse que Jó perdeu tudo que tinha porque ele não era dizimista. Então um dia conversando com ele, eu disse: não, você falou besteira ali, falou uma bobagem grande. Ele deu risada. Aí eu disse para ele: porque o princípio de temer a Deus é exatamente ser fiel a Deus nos seus dízimos, nas suas primícias e nas suas ofertas. Esse é um princípio do temor. Não é o princípio da sabedoria, que é o temor, mas é o princípio do temor, quer dizer, o princípio. Eu vou fazer isso aqui para vocês entenderem. Aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês. Vocês têm aqui uma base, né? Que é o princípio 1. Aí depois tem o princípio do temor. O princípio do temor é fidelidade. Fidelidade. Esse é o princípio. No altar de Deus. No altar de Deus. Que é a fidelidade. É você vir ao altar de Deus, vir ao altar na presença do Senhor. Ok? Isso aqui. E esse temor é o princípio da sabedoria. Mas existe um princípio para esse temor, uma base para esse temor. Isso aqui é muito importante. Anotem esse detalhe, isso aqui. Então, qual é o texto? Como que eu comprovo isso aqui? Porque ele diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Então vamos lá. Deuteronômio. Capítulo 14. Ele diz assim, capítulo 14. Ele fala assim. Capítulo 14. Pode ser a partir do verso 22. Ele diz assim: darás pontualmente o dízimo de todos os produtos da tua semente que foram produzidos no campo. Está falando aqui para os empresários. Esses textos, que existem dois tipos de dízimos no Antigo Testamento, ensinando para nós. Existe
o dízimo individual, pessoal e o dízimo empresarial. Esse dízimo empresarial era dado de 3 em 3 anos para o levita distribuir para os órfãos, para as viúvas e para os estrangeiros. Mas o dízimo pessoal era dado sempre que ele recebia o seu salário. Isso aqui é muito importante, porque muitas pessoas não sabem e acabam falando besteira quando se relacionam ou dizem alguns versículos sem saber se ele está se referindo ao dízimo empresarial ou ao dízimo individual. Isso aqui é muito importante, precisa ter conhecimento da palavra para entender isso aqui. Então ele diz assim, no capítulo 14, 23, e comerás na presença do Senhor, teu Deus, no lugar em que ele escolher para ali fazer habitar o seu nome. Aonde que ele faz habitar o seu nome? No templo. Quando você ler ali em Crônicas e Reis, quando Salomão faz a oração, ele fala 17 vezes, porque o teu nome habita aqui, porque o teu nome habita aqui, porque quem habita ali, ele disse, porque nem a terra inteira poderia conter os teus pés. Como poderia um templo conter a tua presença? Mas o teu nome está aqui. E Davi entendeu isso, depois Salomão e os outros profetas, e até Jesus, e até mesmo os apóstolos, lá em Atos, né? Porque ele disse, eu não tenho nem prata nem ouro, mas em nome, que ele fala, em nome de quem está aqui, em nome de quem está aqui, nesse templo, nesse santuário, levanta e anda. Então, eles sabiam que o templo em si, a congregação, ela tem um templo, e nesse templo habita o nome do Senhor. É ali que você tem que ter a reverência ao nome do Senhor. O dízimo do teu trigo, do teu vinho, do teu azeite, dos teus melhores partos, das tuas vacas, do teu rebanho, para que aprendas a temer continuamente, para que aprendas. Então, por que eu exercito essa fidelidade ao Senhor? Para que eu aprenda a temer ao Senhor. Então, essa fidelidade leva você a temer ao Senhor. E quem não faz esse exercício, esse é um exercício. Ofertar, primiciar, ofertar, dizimar, é um exercício memorial. Um exercício, assim como você exercita para ter um bom físico, você tem o exercício de você ser fiel a Deus naquilo que você recebe dele. Quando nós lemos a parábola do semeador, ele fala ali das 3 primeiras tentativas. A primeira tentativa deu errado, a segunda deu errado, a terceira deu errado, e a quarta é pelas 3 que deram errado. Vou repetir de novo. A primeira tentativa deu errado, a segunda deu errado, a terceira deu errado. Então ele tentou a primeira, tentou a segunda, tentou a terceira. Na quarta é pelas 3 que deram errado. Então, na quarta, ele recebe fruto 100 vezes mais. Por quê? Porque Deus está percebendo o seu treinamento. Treinamento 1, treinamento 2, treinamento 3. Então, ele fala a 30, a 60 e a 100. O certo seria ele falar 30, 60 e 90. Jesus errou? Não, Jesus não errou. Ele disse, a 30, 60, o certo seria 90, mas eu estou te dando 10 a mais para você não reclamar que eu sou o teu Deus fiel. Estou te dando 10 a mais, juntando com o que é teu, para ver se você aprendeu a temer meu nome. Se você aprendeu a temer ao Senhor, se você aprendeu a temer o Senhor, você vai pegar esses 10 que vieram a mais dos 90, para ver se você é fiel ao Senhor. Então esse texto aqui diz assim, no verso 14, no finzinho do verso 23, para que aprendas a temer continuamente ao Senhor Jeová teu Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então ele fala assim de uma forma tão simples para nós entendermos isso, que ele diz assim, mas se o caminho for demasiadamente comprido para ti, quando o Senhor Jeová teu Deus estiver abençoado com uma porção abundante, que não possas transportá-lo em virtude de estar demasiadamente distante do lugar em que o Senhor Jeová teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome, outra vez no templo, então o converterás em dinheiro e o trarás na tua mão e virás ao lugar que o Senhor Jeová teu Deus escolher.